Olá, queridos irmãos. Vamos hoje trabalhar a questão seguinte: Jesus ressuscitado. Spoiler do que nós seremos. Eu quero aqui trazer como será a nossa vida futura a partir da vida do Jesus ressuscitado. O que ele demonstra, o que acontece com ele, é aquilo que também acontecerá conosco. Porque Deus nos diz que um dia seremos ressuscitados, transformados para viver a vida de Jesus. Eu quero ler aqui o texto de Lucas, capítulo 24. É uma das aparições de Jesus aos seus discípulos. E Lucas 24, a partir do 36, diz assim: Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Muito bem. Acerca da nova vida, a vida da ressurreição que Jesus já tem e nós um dia teremos, a Bíblia diz algumas coisas interessantes, né? Em especial o Novo Testamento. Primeiro, que há um corpo, ou seja, quando nós ressuscitarmos, assim como Jesus hoje, nós teremos um corpo. Vejam aqui no texto que Jesus está claramente mostrando que ele não é um espírito. Ele tem um corpo, ele é ele mesmo, o ser humano Jesus. Então veja, ele é o mesmo ser humano Jesus de antes da sua morte. Aqui ele está ressuscitado. E esse ser humano Jesus tem um corpo, ele não é um espírito. Porque eles pensavam que viam algum espírito. Jesus está dizendo: não sou um espírito, sou eu mesmo, Jesus, que voltei a viver. E nesse sentido, ele diz: Olhai as minhas mãos e os meus pés. Ou seja, tem um corpo aí. Esse corpo tem mãos e pés. E apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Então tem carne e tem osso dentro desse corpo. E aí Jesus, para provar isso, come um pedaço de peixe assado, que era o que eles tinham ali naquele momento, para mostrar que ele não é um espírito que está ali, um fantasma que está ali, mas ele mesmo, Jesus Cristo, que retornou à vida. Só que essa vida de Jesus, ela, embora possa viver aqui no nosso mundo natural, tanto é que ele pode ser tocado, ele pode ser visto, ele pode ser ouvido, tanto é que ele pode comer, por exemplo, um pedaço de peixe. Embora ele viva nesse mundo natural, o corpo de Jesus, ele transcende este mundo natural. Por quê? Por que ele transcende? Porque ele pode sair fora desse mundo natural, sem problema algum. Ele participa de nossa realidade, mas ele pode sair dessa realidade. E, embora Jesus ali comesse
Veja, ele comeu um pedaço de peixe assado e já era ressuscitado. Aí eu pergunto para vocês, para continuar vivendo, naquele momento, Jesus ressuscitado, para continuar vivendo, ele precisaria comer? A resposta é não. A partir da ressurreição, para viver, Jesus não precisa mais comer. Ele pode comer, mas ele não precisa mais comer. Jesus, a partir da ressurreição, precisava beber água todo dia para viver? Não. Jesus, depois da ressurreição, precisava da luz do sol para viver, para ter as vitaminas, vitamina E, D? Precisava? Não. Jesus, a partir da ressurreição, precisava ficar respirando para viver, respirando oxigênio? Óbvio que não. Óbvio que não. Por que é óbvio que não? Porque agora ele está no céu. E no céu não precisa dessas coisas para que ele viva. E ele é um ser humano lá no céu, e ele tem um corpo. Então veja, o corpo da ressurreição, ele pode fazer com que a gente viva dentro dessa estrutura aqui de terra. Mas ele transcende, ele não é daqui, ele transcende isso aqui. Agora, que é um corpo agora não precisa cuidar do corpo. Esse corpo de Jesus, ele tem novas funções que o atual nosso corpo biológico não tem. O de Jesus ressuscitado tinha novas funções. Quais são essas? Primeiro, ele aparece e desaparece. Estão todos reunidos num lugar, portas fechadas, aí ele aparece no meio deles. Um corpo que aparece e desaparece. E depois desaparece ali. Ninguém abriu a porta para ele sair. Ele simplesmente desaparece. Veja aqueles dois no caminho de Emaús. Jesus veio caminhando até eles não reconheceram Jesus e foram. Quando chegou na casa que Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Mas quando o reconheceram, não o viram mais. Porque ele desapareceu. O corpo da ressurreição, ele pode viver nessa realidade? Pode. Agora, ele transcende, porque é da sua natureza transcender essa realidade? Sim. Por quê? Veja bem, o corpo da ressurreição, ele não é feito para esse mundo biológico. O corpo da ressurreição é feito para o céu, para a vida com Deus, para a vida lá na presença de Deus, lá no céu, não na terra em si, mas lá no céu. Agora, o corpo de Jesus ressuscitado era perfeito, em termos assim de integridade. Era perfeito, um corpo adulto, perfeito, como ele tinha sido ao morrer. Só que sem as marcas da tortura que ele sofreu, com exceção dos sinais nas mãos e nos pés e no lado. Esses são sinais da nossa salvação. Esses sinais permanecem em Jesus, porque ele quer que permaneça. Ele quer que permaneça. Agora, Jesus foi muito torturado antes de ser colocado na cruz. Essas outras marcas, obviamente, não existem mais. É um corpo, em termos de corpo, perfeito. Perfeito. Não envelhece, não fica doente, não tem uma necessidade que precise ser satisfeita. É um corpo perfeito. Agora, é um corpo. É um corpo. Vejam aqui, há mãos, há pés, há cabeça, há uma estrutura, há ossos, é um corpo. E esse corpo tem a função de viver no céu. Veja bem, o corpo da ressurreição não foi criado para a terra, para a vida biológica, ele é criado para o céu. Porque logo após a nossa ressurreição, nós iremos para o céu. Então, o corpo da ressurreição é um corpo que visa o céu. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos da terra, então nós somos terrenos. 1 Coríntios 15.
Mas o corpo que nós vamos ter é um corpo espiritual. Corpo espiritual é para o espírito. É um corpo que tem novas capacidades espirituais. Porque é um corpo espiritual para viver no céu. Não é um corpo biológico, é um corpo espiritual. Então, o nosso corpo atual vai sofrer uma tremenda, imensa transformação. Será um novo corpo. Um novo corpo. Mesmo que a pessoa tenha biologicamente perdido o corpo aqui, foi queimado, foi trucidado, aquele corpo mais, não, o corpo biológico não existe mais. Imagine pessoas que morreram há 2000 anos atrás, não há mais vestígios de seus corpos biológicos. Não tem problema, não tem problema. É um novo corpo que Deus faz. É um novo corpo que Deus vai dar a cada um de nós na ressurreição. É um novo corpo. Daí, veja bem, alguns crentes dizem, não, uma pessoa, um servo de Deus, ele não pode ser cremado. Ele tem que ser enterrado porque ele tem que garantir o corpo da ressurreição. Mas não é esse corpo. Não é o corpo biológico. Paulo diz, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então não vai ser esse corpo de carne e sangue. É um novo corpo que carrega uma identificação com esse corpo aqui, mas não é mais esse. É um corpo novo com novos poderes, tá? E que carrega alguma coisa do nosso corpo atual. Tudo no que diz respeito a nós na eternidade, ele tem continuidade e ele tem diferença. A continuidade carrega alguma coisa de nosso corpo, mãos, pés, uma cabeça, e a descontinuidade é que é um novo corpo, são novas bases, não é mais o biológico, não precisa mais daquelas coisas para viver. Então, o que a gente define aí, e o que é que eu entendo? Nosso corpo será um corpo espiritual, que tem alguma semelhança com este. Este é como se fosse a semente, aquele é como se fosse a árvore completa, frondosa. Então, carrega sim algumas coisas, mas outras coisas não. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, que os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Aí Paulo diz, mas Deus destruirá tanto uns como outros. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando da ressurreição ali. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que na ressurreição eu não vou precisar de estômago. Eu não vou precisar de fígado. Por quê? Porque eu não vou precisar comer. Se eu não vou precisar comer, eu posso até comer, mas eu não vou precisar comer. Se eu não vou precisar comer, então não tem sentido esse corpo biológico, tal como ele é hoje, tal como ele está feito, existente. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele tinha mãos e pés, por exemplo. Então, veja bem, o que eu entendo daí, desse corpo da ressurreição? Que ele é um corpo que leva, vamos dizer assim, os órgãos, mas não exatamente desse jeito que está hoje, mas ele leva os órgãos que são de relacionamento. E ele não precisa dos órgãos que não são de relacionamento, que são apenas para a manutenção da vida biológica. Então, ele, vamos dizer assim, mãos, pés, olhos, boca, são órgãos de relacionamento com a natureza e com os outros. Ao passo que o pulmão, o fígado, o intestino, outras coisas são só para manutenção dessa vida biológica. Então, o que for apenas manutenção de vida biológica, encerra. Não vamos ter. Mas o que for de relacionamento dentro do nosso corpo, relacionamento, sim, esse sim. Porque teremos um corpo lá. Deus é espírito. Os anjos são seres
somente espirituais, eles não têm corpo. Porque nós, na nova criação, na ressurreição, precisamos ter um corpo. Por que Deus não nos transforma apenas em espírito? Porque toda a criação, tirando os anjos, toda a criação é física. É física. Sol, planetas, cometas, e o que há dentro deles, né? Terra, areia, mar, se for o caso, é tudo físico. Então, nós seremos seres veja bem, os intermediários entre aquilo que é apenas espiritual, como Deus, e aquilo que é físico, que é a criação. Então, nós seremos esses intermediários, porque nós teremos um corpo espiritual, nós somos um espírito com o Senhor, nós temos um relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, vamos ter um relacionamento com a natureza, com a nova criação. Nós somos esse elo de ligação. É por isso que nós, sim, teremos ainda um corpo, e não apenas seremos espírito, mas teremos um corpo. Nós seremos seres humanos perfeitos. Isso implica em que, independente de, vamos dizer, como eu morri aqui, lá eu serei um ser humano perfeito. Exemplo, alguém morreu aqui sendo um bebê e estará lá na ressurreição. Não estará como bebê, como uma criancinha. Estará lá perfeito, na sua humanidade integral, completa. É nesse sentido que seremos perfeitos. Alguém morreu aqui com 100 anos, muito doente, numa cama. Lá não vai estar com um corpo de 100 anos doente. Lá vai estar perfeito, na sua perfeição. Então, todos nós seremos perfeitos. E, veja, tem uns lances assim muito bonitos sobre isso. Só que não dá tempo da gente falar hoje, é muita coisa. Então, essa é a nossa primeira parte. Na próxima vez eu vou continuar nesse tema e eu quero trazer para vocês umas coisas lindas sobre essa nossa vida da ressurreição, esse nosso corpo da ressurreição, que será semelhante ao de Jesus Cristo, né? Será semelhante. E tem coisas lindas aqui, gente, mas vai ficar para outra vez, tá bom? Deus os abençoe. Viva com a certeza de que você vai ter essa nova vida, esse novo corpo, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque você ama e segue Jesus. Você vai ter. Então, mesmo que agora seu corpo esteja envelhecendo, com doença, sofrendo, tendo dores, dificuldades de locomoção, dificuldades de vários tipos, tudo isso acomete porque esse é um corpo físico que vai se deteriorando e que vai morrer um dia. Mas lembra, o corpo que você vai ter será excelente, nunca morrerá, nunca sentirá dores, nunca precisará de comer e trabalhar para comer, senão não vive. Não. Seu novo corpo será um corpo em que tudo está suprido. E não só tudo está suprido em si mesmo, você vai suprir outras coisas, outros seres, através de seu corpo. Seu corpo será a ligação, olha, presta atenção, a ligação de Deus com a criação. Será você, será seu corpo, será sua vida eterna, sua vida da ressurreição. Esse tempo vai chegar. Então, veja bem, o melhor de nós, da nossa existência, está por chegar. Aqui já é bom, mas não é aqui o principal. O principal ainda está por chegar, quando estivermos na presença do nosso Deus, ressuscitados com o nosso novo corpo e com a vida. Alegremo-nos e nos consolemos com estas verdades. Deus nos abençoe.